Salve, salve minha tropinha, professor da mata aqui com vocês novamente e bora para mais uma resolução de questão. Durante a aula prática de química, um estudante registrou uma variação de temperatura da água pura em função do tempo. Com os dados obtidos, elaborou o gráfico que mostra uma mudança de fase, ok? O gráfico a gente vai analisar ele já já. A mudança de estado física verificada pelo estudante é denominada, que foi verificada pelo estudante, é denominada. Então, ele quer que a partir da nossa análise desse gráfico, a gente denomine qual que foi a mudança de estado que ocorreu aqui. Fechou, minha tropa? Então, bora lá. Galera, é inevitável falar aqui que é super importante a gente saber interpretar as informações, os dados que o gráfico nos fornece. Né? Então, muitas provas de vestibular, de concurso, pedem essa habilidade do candidato em diversas matérias aí. Então, bora lá para a gente fazer essa análise desse gráfico aqui para a gente chegar na alternativa correta. Fechou? Galera, queria chamar a atenção de vocês aqui para alguns pontos interessantes desse gráfico, onde a gente já vai conseguir já chegar na alternativa correta. Fechou? A substância que a gente está analisando aqui nesse gráfico é a água pura, que ele já nos informou aqui em cima, beleza? Então vamos lá. Olha só, o gráfico inicia a uma temperatura de 40 graus Celsius. Olha aqui, ó, o eixo Y está nos informando temperatura em graus Celsius. E a gente consegue observar que o gráfico finaliza a uma temperatura de menos 20 graus Celsius. Ou seja, a gente já sabe que esse aluno estava com a água, ou essa água poderia estar sendo aquecida em algum local, ou a temperatura ambiente dela poderia ser a 40 graus Celsius, e esse aluno levou a água pura em um recipiente para um refrigerador. Por que eu sei disso? Olha só, passou de 40 graus Celsius para menos 20 graus Celsius. O gráfico já nos informou isso. Agora, se fosse ao contrário, o gráfico iniciou em menos 20 graus Celsius e finalizou em 40, a gente sabe que ele retirou do resfriamento e colocou essa água para esquentar a temperatura ambiente, onde foi subindo sua temperatura. Mas nesse caso aqui a gente tem onde passa de 40 para menos 20 graus Celsius. Então, está resfriando a nossa água pura aí. Fechou? Galera, agora a gente vai fazer uma análise aqui do gráfico. Toda substância pura, ela vai ter em um momento da sua mudança de estado físico, onde a sua temperatura ela vai permanecer constante. E aqui nesse gráfico a gente já sabe que esse ponto, né, em que a temperatura vai se permanecer constante vai ser em 0 graus Celsius, ok? Então, vamos ver. Durante o intervalo de 40 até 0 graus Celsius, houve, né, uma caída da temperatura no decorrer do tempo. E a gente sabe aqui que o estado físico da água pura a 40 graus Celsius, a gente já sabe que o estado físico da água aqui é o estado físico líquido, né? A água está na forma líquida dela. E de 0 graus Celsius a menos 20 graus Celsius, sabemos aqui que a água está no estado sólido. A água pura que a gente está analisando ela. Beleza, galera? Então, durante esse intervalo aqui, a gente já sabe que durante esse intervalo a gente vai ter a presença tanto do estado líquido, mais o estado sólido aqui durante esse intervalo de tempo que manteve a temperatura constante. Ou seja, aqui a gente vai ter a passagem do estado sólido para o estado líquido. E esse processo, essa mudança de estado físico que a gente tem aqui do sólido para o líquido, a gente denomina ele como solidificação. Galera, basicamente aqui o que esse aluno está fazendo é fazendo gelo. Pegando a água a uma temperatura ambiente, pode ser temperatura ambiente ou ele estava aquecendo essa água e colocou ela, por exemplo, no congelador, onde a temperatura da água caiu, passou do estado líquido para o estado sólido. É o processo que a gente denomina aí como solidificação, alternativa D aí da nossa questão. Beleza? Valeu, tropa, bons estudos e até a próxima.